Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar com vocês sobre traumas. Traumas. Trauma é uma coisa muito complicada, né, para a gente poder definir, porque é, existem pessoas que se traumatizam por uma coisa muito simples, teoricamente, e tem pessoas que precisam ser algo muito grave para se traumatizar. Eu falo simples para gente que não viveu, né? Porque para a pessoa aquilo dali é muito grave, é óbvio, e a gente não deve tirar também o mérito, enfim, julgar a situação. Se para a pessoa é um trauma, não vai deixar de ser. Existem traumas simples, assim, né? Às vezes a pessoa, sei lá, caiu, dependendo da idade que a pessoa está também, porque isso daí influencia muito. Se é uma criancinha pequitinha, caiu de uma escada, pode ser que ela cresça e tenha medo de escada, ou medo de altura, né? Isso daí é um trauma de infância, é algo que aconteceu lá atrás, mas que refletiu na sua vida adulta. Às vezes a pessoa, sei lá, quando era pequena, foi picada por uma abelha, doeu muito, foi muito ruim para ela naquele momento, sendo criança. Quando cresce, a pessoa tem pavor de ver a abelha. Barata. Tem pessoas que têm medo de barata, adulto. Não entende por quê. Pode ser que quando era pequeno tenha passado por alguma coisa, alguém tenha feito algum medo, alguma coisa assim, e a pessoa ficou com medo mesmo, se traumatizou, cresceu, tem medo de barata. Então, assim, são coisas que a gente pensa, nossa, mas que bobeira, Camila. Mas para a pessoa não é bobeira. É algo que aconteceu, que fez mal para a pessoa e que até hoje, reflete na vida da pessoa. Eu falo de mim. Eu não sei nadar, mas eu sabia boiar, eu nadava, ficava lá na piscina e tal. Mas quando eu era mais nova, eu estava tentando aprender a nadar na casa de uma colega e eu me afoguei. E assim, né, não foi um afogamento grave, mas foi algo que me causou meio que um trauma. E hoje em dia, hoje já passou assim, né, bastante, né, hoje eu já tô até me arriscando mais, mas teve um momento da minha vida que eu tinha medo mesmo de piscina. Eu tinha medo de nadar, de tentar, sabe? Eu chorava, já teve vezes de eu chorar por alguém tentar me ensinar a nadar. Eu gosto muito de piscina, adoro. Mas teve vezes de eu chorar e ter esse medo mesmo, eu ter ficado traumatizada pela situação que eu vivi e de não conseguir nadar. Hoje em dia já tá um pouco, eu tô trabalhando muito mais nisso, mas eu tô dando meu exemplo, eu gosto muito de me usar como exemplo, porque eu costumo dizer assim, se a gente, é como se a gente estivesse vendendo um produto, né? Se a gente não tem experiência e vivência com aquilo, como é que a gente vai falar sobre? E para vocês entenderem também como é que funciona isso, né? Tem muita gente que mistura trauma com medo. O medo, muitas vezes, vem a partir de alguma coisa que você desconhece, alguma coisa que você ficou sabendo, aí você ficou com medo de tal coisa e tal. O trauma é uma coisa que você já viveu, que causou medo naquele momento e que a partir daquele momento você já não consegue fazer aquilo mais, porque te causou um trauma, né? Você teve uma sensação de medo naquele momento em que você vivenciou a situação e que te causou um trauma. Agora, o medo é algo que muitas vezes você nem viveu, mas por você saber ou conhecer ou já ter visto de alguma forma, você já tem um medo, um receio em relação a determinada situação e não tenta fazer, tá? É igual a barata mesmo, ou a cobra, vamos dizer, o medo de cobra. Eu tenho medo de cobra. Mas por quê? Falta de conhecimento. Na verdade, eu já vi cobra, é óbvio, mas eu nunca estudei sobre e tudo mais, né? Mas eu tenho medo, por quê? Porque as pessoas falam que se a cobra te morder, te picar, você morre, dependendo, se estiver distante do hospital, que não tem um soro antiofídico, enfim, sabe?
Então, é medo, mas é por quê? Por falta de conhecimento. Eu falo que é por falta de conhecimento, porque eu não conheço, eu não sei qual é a cobra que pica, que tem veneno, que não tem. Eu tenho ideia, mas eu vou parar pra ver, né? Né? Então, existe essa diferença, né, do medo com o trauma. O trauma já é uma coisa que a gente precisa trabalhar. A pessoa precisa entender que aconteceu ali naquele momento, que não vai acontecer sempre com a pessoa, né? Não necessariamente. Igual a minha situação do meio que afogamento lá na piscina da casa da minha colega, na minha época de infância. E outra coisa, gente, igual eu citei esse exemplo meu, eu lembro de a partir de quando que isso começou. Mas existem pessoas que nem sabem o porquê são traumatizadas com determinadas situações. Por exemplo, pessoas que têm medo de altura. Você pergunta, por que você tem medo de altura? Por que você não vai? Tem pessoa que não chega, não sobe num elevador. Por quê? Ela é traumatizada. Mas com o quê? O que aconteceu? Aí que tá. Aí é algo que a gente tem que trabalhar na terapia. A terapia consegue trabalhar muito isso para entender o porquê que a pessoa tem esse medo, tem esse trauma de altura, né? E não consegue sequer pegar um elevador. Tem gente que eu conheço que não sobe escada rolante. Eu falar, como é que vai num shopping, né? Não tem jeito. Então, assim, tem pessoas que têm medo, têm trauma. Tem pessoas que têm medo de altura. Falar, então, não pode pegar um avião, porque se for andar de avião, vai ter, sabe, só de saber que está voando, aí a pessoa já tem um piripaque, né? Então, assim, o trauma é uma coisa muito séria, tá? A gente tem que, eu tô brincando aqui, mas é uma coisa muito séria e tem que ser trabalhado muitas vezes, porque impede muita pessoa que faça algumas coisas na vida que às vezes é essencial para ela e ela não consegue fazer por algum trauma que ela já viveu, né? Todo trauma tem que ser trabalhado, né? Existem traumas gravíssimos, traumas de abuso, traumas de violência. Isso tudo são coisas que atrapalham muito a vida da pessoa e a pessoa precisa trabalhar isso, né? Pode trazer sintomas e doenças muito graves para a pessoa, né? Simplesmente por um trauma. Então é muito grave, é muito importante isso que eu estou dizendo. Se alguém que você conhece, se você passou por alguma coisa, tem algum trauma e isso de alguma forma interfere na sua vida e te prejudica, procura terapia, porque precisa ser tratado. Isso não passa com um remédio, não passa de um dia para o outro, sempre vai permanecer na sua vida e pode te afetar de uma forma negativa, te impedindo que você faça algo na sua vida, tá? Então, fica aí essa dica. Abraço para vocês. Depois eu volto com um vídeo com um novo tema. Abraço, tchau.